Pessoal, aqui de volta para a gente continuar com aquela sequência dos 4 vídeos, lembra? Dá uma olhadinha aqui que você vai ver, que daquela série Quem Somos Quando Ninguém Está Olhando. Então o primeiro episódio, só para relembrar aqui, é a coragem de se afastar de quem nos faz mal. O segundo, o último, né, o desejo de ser único e ao mesmo tempo aceito, muito interessante, teve uma boa repercussão. Hoje nós vamos falar sobre o hábito de adiar o que importa e o último para o próximo episódio, quando queremos mudar, mas não sabemos por onde. Interessante, né? Então, pessoal, vamos ao que interessa hoje, o hábito de adiar o que importa. Pois bem, mas o que importa mesmo é saber se você já se inscreveu no nosso canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, sugira temas para a gente conversar aqui. Vamos fazer esse canal crescer. Precisando do apoio de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, ó, não vamos adiar, não. Olha só que interessante. A gente tem o hábito, uma coisa, sei lá, até inconsciente, de daqui a pouco eu faço, depois eu faço, isso não é tão urgente, nada. E é uma eu diria, uma certa tendência, porque nos deixa, de certa forma, confortável. Entretanto, existem algumas situações que não são adiáveis. Você quer ver um exemplo? A gente deixa muito assim, problema de saúde. Não, é uma dorzinha só, depois eu olho. Ah, tá bom, aquela dorzinha já melhorou, mas ela volta. Procura o médico. Não, depois, bom, depois pode ter uma consequência bem maior, uma coisa assim bem desagradável, né. Mas, eh, todos procrastinam, não tem como, mas há limite, pessoal. Tem coisas que são inadiáveis, quando o adiamento, aliás, atinge aquilo que realmente importa. Eh Alguns exemplos já dei aí, questão de saúde, encerrar relações, aquelas relações tóxicas, começar um projeto, pedir uma ajuda, depois eu peço, mudar uma rotina, uma rota, um caminho, e o sempre com aquela desculpa assim: "Vou esperar o momento certo". Mas qual é o momento certo? Outros falam assim: "Ah, mas eu não tenho tempo". Ora, eu aprendi que tempo não é questão de preferência. Tempo nós temos. A forma como lidamos com o tempo ou com as atividades aí é que são elas, né. Eh, Depois eu vejo isso, o "pra que pressa?", é aquela ideia da eternidade, né. Por que fazer agora se eu posso fazer amanhã? E por que que nós adiamos? É bem interessante isso. Algumas causas emocionais e psicológicas, pessoal, por exemplo, medo do fracasso e também medo de sucesso, né. Eu não sei qual vai ser a repercussão disso, aquela ideia do perfeccionismo, não, eu quero fazer o melhor, o melhor, o melhor, mas não está o momento de fazer o melhor. Falta de clareza, de objetividade, autossabotagem disfarçada de prudência, às vezes é sabotagem mesmo. "Não, não, não, eu não vou fazer agora, porque eu não sei se vai dar certo, vou esperar um pouco". Autossabotagem e alguns fatores culturais, excesso de estímulo, excesso de cobrança, né. Cobra, cobra, glorificação da ocupação, achei isso interessante. O que que é isso aí? É quando fala assim: "Ó, não, eu estou ocupado, agora eu estou fazendo uma coisa. Não, agora eu não posso não. Ó, eu estou mexendo com aquele negócio. Tem 2 horas que você está parado. Não, mas é aquele negócio que eu comecei lá, eu estou ocupado com aquilo". Não, nesse momento você não está ocupado, né. De alguma forma você está adiando ali também. Algumas consequências desse deixar para depois, o procrastinar, acúmulo de pendências emocionais, culpa, ansiedade, sentimento de inadequação, eu não nasci para isso, perda de oportunidade e tempo de vida, isso é sério. Não é o tempo que está passando rápido, é você que está parado. O tempo, pessoal, à medida aliás, já gravei aqui, né,
O tempo ele tem 2 dimensões, uma cronológica e uma psicológica. A cronológica é que uma hora tem 60 minutos, o dia tem 24 horas, o mês tem 30 dias, 31 e tal, né. E aquela psicológica, aquela dimensão psicológica, se é algo prazeroso, nossa Deus, o tempo passou tão rápido, né. Se não é tão prazeroso, nossa Deus, que tédio, o tempo não passa, né, tem umas coisas assim. Eh, então, existem algumas formulazinhas, né, da gente enfrentar esse hábito de adiar. Reconhecer o padrão sem culpa, mas com responsabilidade. Estabelecer prioridades com honestidade. O que que é prioritário? Prioritário, aquilo que você tem que fazer agora, é inadiável, que tem que ser em primeiro lugar. Eu tenho N coisas para fazer. Eu preciso, consciente ou inconscientemente, elencar aquelas prioridades. Isso aqui eu preciso resolver agora, né? Seja por causa desse imediatismo ou porque é uma tarefa mais dispendiosa, por assim dizer, né? E eu preciso ficar livre disso rápido. Dividir grandes tarefas em pequenas, isso é muito, muito interessante. Vai fazendo essas coisas paulatinamente. Agir antes de se sentir pronto. Celebrar o progresso, não a perfeição. É o andamento da coisa. Opa, eu estou indo bem? Porque o resultado virá, seja positivo ou negativo, vai depender do processo, do andamento, né? Criar rituais de ação e não de promessa. Olha, eu vou fazer. Não, fica tranquilo. Não, deixa comigo que eu vou fazer. Mas o que que efetivamente, de que forma que você está agindo? É demonstrar para as pessoas que você está fazendo acontecer e não simplesmente dizer que vai acontecer. Eh, qual é o valor do agir agora? Interessante. Olha o que que eu listei aqui. A força do agora como motor de mudança. Eu faço, eu realizo, eu vejo o resultado, isso me estimula, isso me motiva. O tempo como ativo não renovável. Eu perdi essa oportunidade, porque o tempo passou, né? O tempo passou. Eh, o que começa com um passo pode mudar destinos, exemplos curtos, pessoas que deixaram de ar e transformaram suas vidas. Aqui, e para finalizar, eu deixo algumas mensagens assim. O adiar o que importa é adiar quem você pode se tornar. Reconhecido, por exemplo, puxa vida, se eu tivesse feito, mas alguém fez na sua frente, como eu fui bobo, não é? A gente tem essa coisa assim. Qual a primeira coisa, importante que você vem adiando, hein? Dê um passo hoje. Eu particularmente, eu tenho o hábito, pessoal, de escrever o que que eu tenho que fazer. E aí eu tenho listinha de prioridade. Eu preciso ir a tal lugar, eu preciso fazer isso, eu preciso de negociar com a editora para o meu próximo livro. Tá aqui. Hum? Tem que estar, porque você coloca assim, esse ato mecânico de escrever, essa ligação mecânica, cérebro, é seu cérebro que está dizendo para sua mão, anota aí, escreva aí, e fica fixado. Isso é bem interessante. Você nunca vai ter mais tempo do que agora. Ah, quando eu tiver tendo tempo, você tem. O depois é uma ilusão que paralisa. Então, pensem dessa forma, tá? Espero que tenha ajudado, que venha ajudar você a pensar isso. Cuidado com a procrastinação. Vamos, se não eliminar esse hábito, diminuir o seu impacto. Isso é importante, a gente precisa desenvolver essa consciência. Tudo bem? Então, o próximo, o que que vai ser mesmo? O que que nós falamos? Eu vou gravar logo em seguida dessa série de Quem Somos Quando Ninguém Está Olhando, pessoal. Quando queremos mudar, mas não sabemos por onde. Interessante, estimulante, instigante esse tema. Tá bom? Até daqui a pouco. Vou gravar nesse instante. Um abraço. Tchau, tchau.